E aí, pessoal? Agora nós vamos trabalhar com esses links de alterar. E quando a gente clicar em um desses links, ele vai enviar os dados dos nossos usuários aqui para o formulário. E quando a gente clicar no botão cadastrar, que depois a gente vai mudar o nome dele para alterar, ele vai alterar os dados dos nossos usuários lá no banco de dados. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vai ficar um pouquinho mais complexo por causa desse campo user que a gente definiu como único em aulas passadas. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso controlador usuários.php, no método de login, onde ele começa a falar de senha, a gente vai criptografar aqui com o MD5, para que na hora que a gente estiver digitando a nossa senha lá na página de login, ele seja comparado com a senha que já está salva lá no banco, que também vai estar criptografada com o MD5. Agora a gente vai vir aqui no nosso método de salvar e fazer as modificações necessárias. Aqui onde está categoria, eu vou mudar para usuário. Aqui onde está categorias, eu vou mudar para usuários. Aqui onde está model categorias, eu vou mudar para model usuários, porque a gente vai trabalhar agora com o usuários underline model. Aqui onde está listar categoria, eu vou mudar para listar usuário. Ele vai levar o ID junto. E aqui onde está alterar categoria, eu vou mudar para alterar usuário. Feito isso, eu já posso vir aqui no meu usuários underline model e criar aquele método de listar usuário. Então, vou colocar aqui listar underline usuário. Vou colocar como parâmetro aqui o ID e vou dar um this db select, e aqui eu vou selecionar tudo que eu quero alterar lá dentro do formulário. Aqui no formulário a gente tem o nome, o e-mail, o histórico, o user, o senha, e o confirmar senha eu não vou resgatar, porque na hora que eu estiver alterando um usuário, mesmo que esse usuário queira utilizar a mesma senha, ele vai ser obrigado a digitar essa senha novamente. Então, aqui dentro de aspas simples, eu vou colocar logicamente o ID do meu usuário, vou colocar o nome, o e-mail, o histórico e o user. Agora aqui eu vou dar um this db from e coloco aqui o nome da tabela que eu estou trabalhando, que é a tabela de usuário. Vou dar aqui um this db where, entre aspas simples eu vou colocar o MD5, né, do meu ID, que vai ser comparado com o ID que eu estou passando por parâmetro. E aqui agora eu vou dar um return no meu this db get result. Feito isso, eu já posso criar aqui a minha view de alterar usuário. Então vou vir aqui dentro da minha view backend, eu vou pegar aqui o meu usuários.php, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V nele, e na cópia que ele criou, eu vou renomear para alterar tracinho usuário. Vou clicar dentro dele aqui para fazer as modificações. Aqui ele tem dois blocos. O segundo bloco, aqui onde está essas tags PHP, eu vou apagar tudo, porque a gente vai trabalhar com a imagem aqui nesse segundo bloco. Então, eu vou colocar aqui imagem, para demarcar esse bloco aqui para mim. E vou voltar aqui no meu primeiro bloco. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um for hash. Vou abrir esse for hash e vou fechar ele aqui embaixo, né, em cima do meu form close, dentro dessas tags PHP. E aqui dentro do meu for hash, eu vou chamar aqui o meu usuários. Vou dar um alias para ele, que será o usuário.
E aqui embaixo agora nós temos a abertura do nosso formulário, só que ele não vai apontar mais para o método inserir lá dentro do meu controlador, ele vai apontar para o salvar underline alterações. Eu vou colocar uma barra, vou concatenar com MD5 do meu usuário, porque eu vou precisar do ID, e vou concatenar de novo com o meu usuário e vou puxar de lá do banco também o user. Bom, feito isso, eu vou começar a trabalhar aqui dentro dos meus inputs. Aqui dentro dessas tags PHP, onde está os set values, eu vou colocar usuário apontando para o nome. Como esse primeiro campo aqui é o campo de nome, na hora que eu estiver alterando o usuário, eu já quero que esse nome já apareça ali para mim, para eu fazer só a modificação que eu quero. E a mesma coisa eu vou fazer com os inputs de baixo. Então aqui onde está o e-mail, eu vou colocar e-mail. Onde está histórico, eu vou colocar histórico. E aqui onde está o user, eu vou colocar user. O senha, confirmar senha, eu não vou resgatar, como eu havia dito. E agora eu vou criar um input aqui do tipo hidden. Esse input ele é muito importante quando a gente está trabalhando com edição. O hidden ele vai deixar esse input oculto, ele existe, mas vai ficar oculto no formulário. Eu vou dar um ID para ele aqui, que eu vou dar um nome para ele de txt-id, e também vou dar um name para ele, que também vai receber o txt-id. Vou colocar um value nele aqui também, e dentro desse value eu vou colocar um bloco de código PHP e vou dar um echo no meu usuário apontando para o ID. Eu preciso do ID desse usuário para que o sistema saiba qual usuário eu tenho que alterar, para ele alterar o usuário certo, baseado nesse ID. Feito isso, eu posso mudar o nome aqui também, onde está cadastrar, para atualizar. Eu vou salvar e eu já posso começar a fazer alguns testes. Eu vou voltar aqui no meu formulário, vou recarregar a página e eu vou clicar aqui nesse Romeu Sou. Você pode ver que ele já pegou os dados desse usuário, né, para que eu possa fazer a alteração nele. E agora eu já posso começar a trabalhar lá dentro do meu método de salvar alterações. Lembra que eu coloquei aqui na abertura dele, né, um ID e um user. Então eu tenho que levar eles como parâmetro para lá. Então eu vou voltar aqui no meu controlador usuários.php e aqui no meu método de salvar alterações, como parâmetro eu vou colocar o ID, que eu vou chamar de ID crypt, né, o ID criptografado, e também um user com, que é um user que vai ser comparado mais adiante aqui. Agora eu vou começar a trabalhar aqui dentro das minhas validações, né? O meu model usuários eu deixo aqui. Como eu já tenho aqui essas validações prontas, que vai ser idêntica do inserir, eu vou copiar elas e vou achar aqui onde está a validação do meu salvar alterações e colar por cima. Bom, agora aqui em cima dessa validação aqui, onde a gente começa a falar do nosso user, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de user, que ela vai receber um this input post txt tracinho user, né, que eu já resgatei ela
de lá do meu formulário. Agora eu vou colocar aqui um se e vou colocar essa validação dentro do meu se. E aqui dentro eu vou colocar se o user, né, que é o usuário que está dentro do meu input, na hora que eu estiver digitando lá no meu formulário, for diferente do meu userCon, que é o user que está aqui como parâmetro, ele vai fazer essa validação, ou seja, se o user que eu estou digitando lá não existir lá no banco de dados, ele vai passar pela validação e vai mudar esse user. Caso esse user já exista no banco de dados, ele não vai conseguir passar pela validação. E caso o user for o mesmo, ele vai passar por essa validação e vai conseguir salvar os dados normalmente. Após ter feito isso, ele vai fazer aqui a validação, né? E caso dê alguma coisa errada na minha senha ou alguma outra coisa, ele vai me direcionar para o método alterar no meu ID creep. Aqui onde começa a falar das variáveis, eu vou catar as variáveis daqui de cima, né, do meu inserir, que eu já tenho tudo aqui pronto para não precisar digitar aqui embaixo, e vou colar por cima do meu título. O ID eu posso deixar. Eu vou pegar aqui o meu módulo usuários, né, porque agora eu não estou trabalhando mais com o módulo de categorias, então eu colo por cima. Eu vou criar esse método de alterar lá dentro do meu usuários underline módulo, só que antes eu preciso levar essas variáveis para lá. Eu já tenho essas variáveis criadas aqui no meu método de inserir, então eu posso copiar elas, voltar aqui embaixo e colar por cima para poder levar elas lá para o meu método de alterar, e logicamente o ID tem que ir junto. Caso esse método alterar dê tudo certo, eu quero que ele me redirecione para o admin, para o controlador usuários. Feito isso, eu posso vir aqui no meu módulo de usuários e criar aquele método de alterar, que é, vou dar um public function alterar, e como parâmetro eu vou pegar todas aquelas variáveis que eu coloquei aqui dentro dele, então vou copiar elas e vou jogá-las aqui dentro. Agora eu vou criar aqui uma matriz, vou chamar ela de dados. Dentro dela eu vou colocar o nome dos campos, né, lá do meu banco de dados, que vai receber essas variáveis, né? Então eu vou colocar aqui nome. Temos aqui agora também o e-mail, temos o histórico, temos o user, e temos o senha. Aqui no senha eu vou criptografar ela com o MD5, né? Como eu disse no começo da aula, quando eu estiver digitando ali a minha senha no formulário de login, ele vai ter que ser comparado com a minha senha que vai estar no banco de dados, que já vai estar criptografada com o MD5. Aqui embaixo agora eu vou dar um this db where, onde o ID, né, que é o ID que eu peguei lá do meu input reading, ela tem que ser comparado com o ID que eu tenho aqui como parâmetro. E vou dar aqui um return no meu this db update na minha tabela de usuários, usuário no singular, que vai levar para lá, para essas tabelas,
os meus dados. Feito isso, eu posso salvar e começar a testar. Vou recarregar aqui a minha página, vou pegar esse Romeu So e vou mudar para Romeu Soares. Aqui no e-mail eu vou colocar .com.br. Aqui nesse histórico eu vou colocar uns números aqui só para... E vou manter aqui o mesmo usuário, sabe? Não vou mudar aqui não. Vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3 e vou clicar em atualizar. Vamos esperar ver se ele vai atualizar aqui para mim o meu usuário. Opa, atualizou com sucesso, hein? Agora está Romeu Soares. Se eu clicar aqui em alterar novamente, ele vai mostrar para mim todos os dados que eu tinha colocado aqui. Agora, se eu colocar aqui um usuário diferente, se eu tirar aqui, deixar só Romeu e tirar aqui também o que eu tinha colocado antes, vamos ver se ele volta, né? Se eu colocar 000 e aqui 000 e colocar em atualizar, ele diz que esse usuário deve ser único. Então deixa eu mudar aqui, né? Deixar o Romeu So mesmo. E ele atualizou para mim.